A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, no versículo 41 e 42, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, e João capítulo 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios. Os livros de Atos, capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios, capítulo 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com o prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, no versículo 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, nos versículos 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos 15, no versículo 16 a 18 e Provérbios capítulo 11, no versículo 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Eduardo e sou aqui dessa igreja virtual, @avivamento24ed. Agora estaremos fazendo uma oração para poder estar apresentando nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Esse espírito maligno vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui e lembrando a todos vocês que nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos são todas numeradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a uma oração. Oração de número 18, para poder darmos início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui na oração de número 18, que diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo o espírito imundo e seja destruída toda a obra desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus o Cristo, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimos amém, Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que é do rebanho de número par também sairá com uma palavra para o seu coração, para você poder estar meditando nas Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Jeremias. Contém 52 capítulos, o livro de Jeremias. Vamos aqui, Jeremias, 52 capítulos. Capítulo 26 do livro de Jeremias para o rebanho de número 17 e rebanho de número 18 meditarem. Vamos aqui, Jeremias, capítulo 26. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 26 contém 24 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número ímpar e 1 versículo para você que é do rebanho de número par. Para não sair sem uma palavra do nosso Senhor Deus
para a sua meditação. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Jeremias capítulo 26 diz assim: Jeremias é ameaçado de morte. No versículo 4, 5 e 6. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vão estar aqui meditando no livro de Obadias, contém apenas um capítulo. Livro de Obadias, um capítulo, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 meditarem. Obadias contém 21 versículos, que diz assim: a destruição de Edom. Vou ler o versículo 14, 15 e 16. Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, e a tua recompensa cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todas as nações, beberão, sorverão, e serão como se nunca tivesse sido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos aqui ao livro para os rebanhos meditarem. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Livro de 1 Samuel contém 31 capítulos. Vamos aqui. Capítulo 31 do livro de 1 Samuel para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 meditarem. Vamos aqui, 1 Samuel, capítulo 31, contém 13 versículos, que diz assim: a morte de Saul e de seus filhos. No versículo 2, 3 e 4. E os filisteus perseguiram a Saul e os seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatã, a Abinabe e a Malquizua, filhos de Saul, e a peleja se agravou contra Saul, e os flechos o alçaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu Então disse Saul ao seu pajem de armas arrancada a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Abacuque. Contém 3 capítulos do livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 meditarem. Abacuque, capítulo 3.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Abacuque, capítulo 3. Contém 19 versículos. Mas lembrando, você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7,38 e Apocalipse 22, 18 e 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Abacuque, capítulo 3, contém 19 versículos, que diz assim, a oração de Abacuque. No versículo 10, 11 e 12. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplandor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhastes as nações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças a Deus. Vamos aqui a mais um rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos meditar aqui no livro de Atos, contém 28 capítulos. Livro de Atos contém 28 capítulos. Vamos aqui no livro de Atos. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Contém 30 versículos, que diz assim, Pedro explica-se para a igreja. No versículo 2, 3 e 4. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entrastes em casa de homens incircuncisos, e comeste com ele. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, interagir conosco aqui para o Espírito Santo poder abençoar e iluminar a cada um de vocês. Assim vocês estarão fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, para vocês receberem as recompensas de Mateus 16, do 24 a 27. Saiu agora o rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos meditar aqui no livro de Jonas, contém 4 capítulos. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Jonas, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 meditarem. Jonas capítulo 2 contém 10 versículos, que diz assim, a oração de Jonas, no versículo 2, 3 e 4. E disse na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas varas têm passado por cima de mim. E eu te disse, lançando estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, ó. Agora irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oferta de número 14. Vamos aqui na oferta de número 14. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: em nossa 14ª oferta, nós estamos lembrando que há apenas 3 seres na Bíblia Sagrada que podem nos titular com algo e que nós devemos adotar os títulos que eles nos deram para nós nos apresentarmos ou para sermos identificados como filho do Senhor Deus. E esses 3 seres são o Senhor Deus, o Senhor Jesus o Cristo e o Espírito Santo. E também há uma 4ª classe de seres que são os apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, que criaram títulos para os cargos dos trabalhadores nas obras do Senhor Jesus. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a nossa afirmação está errada e você vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Esse espírito maligno vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos são numeradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 1. Vamos aqui na oração de número 1. Que diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimos. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui, rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar meditando aqui no livro de Ruth, contém apenas 4 capítulos. Livro de Ruth, que contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ruth para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. Ruth, capítulo 2, contém 23 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos, mas é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ruth, capítulo 2, 23 versículos, que diz assim: Ruth respiga os campos de Boaz. No versículo 1, 2 e 3. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixar-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. E ela foi e chegou ao campo onde apanhava espigas, atrás dos segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz,
que era da geração de Elimeleque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos estar meditando no livro de 2 Tessalonicenses, contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses. Vamos aqui, capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Contém 12 versículos, que diz assim: ação de graças e oração. No versículo 5, 6 e 7. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejas havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dia em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar meditando aqui no livro de... Livro de Números, contém 36 capítulos. Livro de Números, que contém 36 capítulos. Vamos aqui ao livro de Números, que contém 36 capítulos. Capítulo 6 do livro de Números, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 meditarem. Números, capítulo 6. Número, capítulo 6. Contém 27 versículos. Mas lembrando que estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo essa live. Sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. E se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem o link na descrição com o vídeo. E em outras redes sociais, o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físico e 5 virtual, para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo de número 6 do livro de Números, para os rebanhos de número 1 e rebanhos de número 2 meditarem. Capítulo 6 contém 27 versículos, que diz assim: o voto do Nazireu. O voto do Nazireu. Diz assim no versículo 3, 4 e 5. De vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebida feita de uvas, nem uvas frescas, nem passas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Mateus, contém 28 capítulos no livro de Mateus. Vamos aqui, Mateus, 28 capítulos.
Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Mateus capítulo 15. Contém 39 versículos, que diz assim: a mulher cananeia, no versículo 24, 25 e 26. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Filemão. Contém apenas um capítulo, o livro de Filemão. Filemão, um capítulo. Vamos aqui no livro de Filemão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Que diz assim, contém 25 versículos. Intercessão por Onésio, que diz assim no versículo 19, 20 e 21. 19, 20 e 22. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti. No Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Vamos ver aqui qual livro o rebanho de número 23 e rebanho de número 24 vai estar meditando. Livro de 2 João contém apenas um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. No versículo 6, 7 e 8. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus, o Cristo, veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oferta que nossas igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Vamos aqui a mais uma oferta. A oferta de número 9. Vamos aqui na oferta de número 9. Que diz assim: em nossa 9ª oferta, estamos afirmando que não existe isso, de que cada um pode ter a sua própria interpretação da Bíblia Sagrada. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que ela permite cada um ter a sua própria interpretação dela, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal, esse espírito de tormento, de anticristo, vai ter que sair. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que nossas orações são todas numeradas. São 19 orações que tem no pote. Eu sorteio uma a cada oferta que eu estarei falando.
eu estarei sorteando uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda a carga negativa. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos são todas numeradas. Por isso que nossas orações são numeradas. A oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15. Que diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo. E toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Agora eu peço a todos vocês que mentalizem um número de 1 a 24 para no final da nossa live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Lembrando que estamos aqui somente como um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar aqui presente nessa live para poder estar sorteando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 16, no versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro das Escrituras Sagradas. Então mentalize aí e converse somente você e o Espírito Santo para ele estar te dando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de 1 Pedro, contém 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro. Vamos aqui, capítulo 2 do livro de 1 Pedro, contém 25 versículos, que diz assim: Cristo, o fundamento da igreja. Que diz assim no versículo 6, 7 e 8: Pelo que também na Escritura se afirma, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a cabeça da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Perdão. Para o que também foram destinados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas contém 26 versículos, que diz assim: a vida pelo Espírito. 18, 19 e 20. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lavícia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós contém 9 capítulos. Capítulo 3 do livro de Amós. Vamos aqui, Amós, capítulo 3. Contém 15 versículos, que diz assim: juízos são proclamados contra Israel. No versículo 13, 14 e 15. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos, pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra,
e ferirei a casa do inverno, juntamente com a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aqui a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu contém 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: a negligência na reconstrução do templo. No versículo 2, 3 e 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós templo de habitar nas vossas casas, forradas, enquanto esta casa fica deserta? Perdão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para vocês orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Saiu agora o livro de 2 Samuel, contém 24 capítulos. 2 Samuel, que contém 24 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de 2 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15 contém 37 versículos, que diz assim: a rebelião de Absalão. No versículo 1, 2 e 3. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava à entrada da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, e é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes, Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes contém 12 capítulos. Vamos aqui ao livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11, contém 10 versículos. Fala sobre outros conselhos para o povo do nosso Senhor Deus. No versículo 6, 7 e 8. Pela manhã semeei a tua semente, e à tarde não dê descanso à tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, e se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta, o sorteio de mais uma oferta,
que nossas igrejas e canais estão apresentando, em que todos podem participar. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oferta de número 1. A oferta de número 1 diz assim: nossa oferta de número 1 fala sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade, como está escrito em João 4, do 21 a 26. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que o culto que você está fazendo tem base na Bíblia Sagrada e responder e acertar as nossas 10 perguntas sobre o culto de adoração em espírito e em verdade, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. Oração de número 8. Vamos aqui na oração de número 8, lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos são todas numeradas. Diz assim na oração de número 8: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora todo espírito imundo, onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Vamos aqui ao sorteio. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, 8 capítulos. Capítulo 6. Cantares, capítulo 6. Cantares, capítulo 6, vamos aqui. Cantares, capítulo 6, contém 13 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2 e 3. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacentará entre os lírios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Cantares de Salomão. Assim como Salomão foi atrás do seu verdadeiro amor, o nosso Senhor Deus busca os seus verdadeiros adoradores para adorarem ao Pai em espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos contém 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Capítulo 11 do livro de Marcos. Capítulo 11 do livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 11 contém 33 versículos, que diz assim: a figueira que o Senhor Jesus secou. Diz assim no versículo 23, 24 e 25. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser se lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedis orando, crede e recebede, e tê-la-eis. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, 14 capítulos.
capítulo 10 do livro de Zacarias. Capítulo 10 contém 12 versículos, que diz assim: os cuidados de Deus por seu povo. No versículo 3, 4 e 5. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos vestirá o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará com o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo, ao lodo das ruas, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montado em cavalos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tiago. Vamos aqui, o livro de Tiago contém, no capítulo 3, contém 18 versículos. Que diz assim: as atitudes revelam a pessoa. No versículo 13, 14 e 15. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão dê sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João, 1 capítulo. Vamos aqui no livro de 3 João, contém apenas um capítulo. Contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo João elogiando os seus discípulos. No versículo 5, 6 e 7. Amado, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, quem em presença da igreja testificam do teu amor, aos quais se condizem como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios. Portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sempre permanecermos na verdade. Tudo para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 9 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 9. Vamos aqui no capítulo 9 do livro de Gênesis. Contém 29 versículos, que diz assim: Noé se embebeda. No versículo 20, 21 e 22. E começou Noé a ser lavrado da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, e ficou nu no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e contou a ambos seus irmãos no lado de fora. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com as escrituras sagradas do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social
que vocês estiveram nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração e a revelação das ofertas para todos vocês, que diz assim: a revelação das ofertas. Essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examine a si mesmo. Em segundo lugar, examine a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Agora irei ler a oferta de número 0 para todos vocês. Muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando a todos os irmãos o nosso caráter de fidelidade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e nosso temor à palavra das Escrituras Sagradas da Bíblia Sagrada. Atenção, são mais de 40 questões em ofertas para você examinar a todas elas, e a você mesmo, e a base da sua fonte de fé, e também fazer a sua obra de fé, como está escrito em Mateus 16, do 24 a 27, para você receber. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar para nós, com base na Bíblia Sagrada, que as mais de 40 ofertas com bases na Bíblia Sagrada são mentiras, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos números de 1 a 24, que eu pedi para vocês estarem meditando aí. De 1 a 24, vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 24, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 26. Número 14, Obadias, capítulo 1. Número 22, 1 Samuel, capítulo 31. Número 10, Abacuque, capítulo 3. Número 21, Atos, capítulo 11. Número 13, Jonas, capítulo 2. Número 23, Ruth. Número 23, Ruth, capítulo 2. Número 16, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 1, Números, capítulo 6. Número 6, Mateus, capítulo 15. Número 7, Filemão, capítulo 1. Número 4, 2 João, capítulo 1. Número 9, 1 Pedro, capítulo 2. Número 2, Gálatas, capítulo 5. Número 5, Amós, capítulo 3. Número 12, Ageu, capítulo 1. Número 3, 2 Samuel, capítulo 15. Número 15, Eclesiastes, capítulo 11. Número 11, Cantares, capítulo 6. Número 19, Marcos, capítulo 11. Número 8, Zacarias, capítulo 10. Número 18, Tiago, capítulo 3. Número 20, 3 João, capítulo 1. E número 17, Gênesis, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui às nossas finalizações finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais, e também você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando
e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até a 1h12 da madrugada para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Agradeço mais uma vez a presença do nosso o Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, e a cada um de vocês que permaneceu comigo até o final. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém.